Então, eu vou condicionando comportamentos ao longo do tempo, de forma... O Sidney colocou a questão da cadeira. Perfeito. Nós continuamos não arrastando as cadeiras. Porque existe toda uma estrutura montada para que a gente continue, né? Então, claro que a gente pode se rebelar e fazer o que a lei determina. Mas a gente tem que sair da zona de conforto. A questão do bônus. O bônus, como colocado hoje, eu estou tentando responder as questões assim de uma forma mais geral, senão eu não vou vencer o tempo, né? A questão do bônus colocado, da forma como é colocado hoje, ele é parte do mecanismo que foi começado a construir na Receita Federal na década de 90, que era um mecanismo de retirada de poder do agente e colocar o agente do Estado à mercê da decisão política. É aquele que decide politicamente que pode determinar se eu posso ou não fazer determinadas coisas. Nós vamos fazer com plenitude a nossa atribuição? Vamos, mas sob controle. Então, o que se quer é manter sob controle, só isso. O que aconteceu na Prefeitura de Porto Alegre é um outro cenário. É um processo de construção de uma nova forma de remuneração que parte dos servidores. Aqui também partiu, não. Aí a gente se ilude. Não partiu dos servidores. Aqui partiu da administração. Nós transferimos para a categoria a decisão de uma proposta da administração. Na prefeitura foi diferente. Lá surgiu dos servidores a construção de uma alternativa remuneratória em que eles controlam todos os elementos do processo. O que nos trazem para a Receita Federal é diferente. Nos trazem uma alternativa remuneratória onde eu não controlo nenhum dos elementos. Nenhum. Nós temos ainda a possibilidade de controlar e de interferir no processo de metas? Tem, cada um tem. Cada um tem a possibilidade. Eu já tentei inúmeras vezes. A possibilidade de tentar, todos têm. O problema é que não se muda. Não se muda porque tem um conjunto de forças que tu não consegue mudar, que é aquela que define o modelo que se quer perseguir. Por exemplo, por que é tão difícil para a administração abrir mão da atribuição? Não é que seja difícil. O administrador é auditor como todos nós. Para ele também interessaria. Para que ele vai assumir aquele ônus, aquela responsabilidade de decidir coisas que ele não analisou? Para ele também é um ônus. Né? Por que é tão difícil? Porque é modelo. É modelo. O modelo é assim. O modelo é de concentrar o poder na mão do gestor para que se faça com força aquilo que o gestor determina. E não se faça aquilo que ele não deixa. E eu não proíbo ninguém de fazer nada. Eu só crio o mecanismo do mérito. Ou seja, eu vou criando um mecanismo que diz, tu tem valor se tu fizer isso. Tu tem menos valor se fizer aquilo. E nós nos adaptamos. Nós somos seres que nos adaptamos. Né? Então, hoje, para nós, cumprir na plenitude o que determina a lei é sempre um ônus. É sempre um ônus. Quando deveria ser o bônus. Né? Aquele que consegue cumprir na plenitude o que determina a lei, deveria ser bonificado. Se fosse trabalhar dentro dessa linha do bônus, né, do prêmio. E não o contrário. Hoje nós seremos premiados se a gente não olhar para a lei. Se olhar para a lei, a gente já fica... Então, esse é um problema. Nós temos um problema cultural, sim, dentro da casa. Deixa eu ver só... Eu acho que já chegou os... Eu concordo também com o Sidney. Tem alternativas de construir remunerações variáveis. Não é um único mecanismo. São muitos. Né? São muitos. A questão é que a gente tem que analisar este bônus que nós temos hoje dentro dessa evolução histórica que vem desde a década de 90. Nessa evolução histórica é uma evolução onde a gente está ladeira abaixo. E este processo de bônus, ele acelera, ele nos joga numa rampa de descida em termos não salarial. A gente vai ganhar um pouquinho mais momentaneamente. A questão não é essa. A questão é que do ponto de vista de resgate de atribuições, de autonomia e de construção, de tentativa de reverter o processo de desconstrução da autoridade, nós perdemos uma margem assim bastante grande de resgate. Né? O PG trouxe a questão do que a gente, da grande conquista que foi.
né, a gente conseguir um projeto de lei ou uma vontade institucional de aprovar um projeto de lei onde nos coloca como autoridade tributária e aduaneira. E isso está sendo comemorado, sim, pela categoria como sendo duas coisas sendo comemoradas. Essa aí como sendo o reconhecimento da autoridade e a segunda, onde diz que nós somos a carreira tributária e aduaneira e não mais carreira de auditoria, né? As duas coisas seriam uma forma de fechar as portas para os analistas. Ou seja, a gente comemora porque estamos empurrando os outros um pouquinho mais para baixo. Então, a questão, o risco que tem por trás disso, eu acho que isso aqui é o que o Everardo sempre quis fazer. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Isso aqui é o que ele sempre quis fazer. Nos desvincular legalmente. Enquanto nós não estamos desvinculados legalmente da condição de autoridade administrativa, nós sempre seremos autoridade administrativa. Sempre seremos, porque a lei diz que nós fazemos aquilo que o CTN diz que compete à autoridade administrativa. Ora, se a lei diz que nós fazemos aquilo que o CTN diz que é da autoridade administrativa, nós somos autoridade administrativa. Não precisaria dizer mais nada. Quando diz que nós somos autoridade tributária e aduaneira, está dizendo o contrário. Está dizendo que nós não somos a outra. Né? Se a lei diz o que nós somos, era melhor não dizer. Ao não dizer, basta analisar a lei com o CTN e nós somos aquilo. Quando diz, está dizendo que nós até podemos vir a ser autoridade administrativa, mas vamos precisar de uma lei para dizer. Se não fosse relevante isto, como estão dizendo por aí, não é relevante, isso aí não é importante. Se não é importante, bota na lei. Qual é o problema? Qual é o problema de botar autoridade administrativa do CTN, dos artigos tais e tais e tais e tais, é o auditor fiscal? Por que não botar isso na lei? Simplesmente porque não se quer. Não é porque não se queira, porque são maus. Não são maus. Eles estão a serviço de um modelo que está sendo construído desde a década de 90. E está se coroando aqui com a nossa anuência. Então é isso que está acontecendo. Isso aqui para mim, na verdade, é o fim de tudo? Não. Isso aqui vai abrir uma luta enorme agora pela frente, da gente tentar avocar de novo a condição de autoridade administrativa, né? Quando várias normas dizem que a autoridade administrativa é o delegado e o inspetor, e o CTN diz que compete à autoridade administrativa aquelas atribuições. Né? Então a gente está realmente criando uma armadilha aqui que a gente precisaria... qual é que foi o grande efeito da era everardiana e depois que veio com o Rashid? Qual é que foi o grande efeito produzido na administração tributária? Foi o efeito de transferir o poder e a autonomia para o gestor. É isso que aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque servia aquele modelo lá que beneficiava o grande poder econômico da época e de hoje até hoje, né? E que jogava a administração tributária, controlava a ação da administração tributária. Não dá para esquecer que um pouquinho antes do Everardo começar todo esse processo na Receita, foi a Receita responsável pela CPI dos anões do orçamento, que votou, né, que caçou um monte de deputados do PFL da época. Então, tudo isso veio a partir dali. Começamos a perder poder a partir dali. Eu acho que terminou, né? Paulo Matsushita, o Paulo Torres falou do PSI, rapidamente, só para determinar a questão do PSI. O PSI que a gente pensava em 2008 era outro, não era esse aqui. Não era esse. No PSI tinha 3 pernas. Tinha a perna do reconhecimento dos pares. Ou seja, tinha a escolha dos colegas, que tinha um peso. Tinha um peso. A ideia do PSI não é ruim. Era a ideia da alternância. A pessoa ficaria por mandato e voltaria. Ela não cairia para o lado nem para cima. E ela não cairia, praticamente não existe cair. Ela assume a tarefa de coordenar por um determinado tempo, abdicar da sua função de autoridade administrativa tributária para assumir a função de gestor por um tempo, mas ela seria escolhida a partir de parâmetros, condições técnicas, titulação, mas principalmente reconhecimento dos pares, né? Eleição, é como se fosse uma eleição. Isso aqui tudo foi abortado ao longo do tempo, é totalmente diferente daquilo que se começou a escrever da época. E o Paulo Matsushita disse tudo. Na verdade, o que nós temos aí é um processo de controle político sobre a administração tributária. Isso é importante?
é importante para o agente político. A gente não pode deixar de reconhecer. Qualquer presidente da República gostaria de ter nas mãos a máquina que fiscaliza. É a forma de pagar as contas. Se eu puder determinar que a minha máquina fiscalizadora vai fiscalizar os meus inimigos e vai liberar os meus amigos, pelo amor de Deus, isso é um poder que todo agente político quer ter. A questão é, nós vamos aceitar que aconteça ou não? Né? Se pensar pelo lado da sociedade, nós temos que resistir a esse processo. Nós não podemos ser parceiros deste processo. E parece que, circunstancialmente, pelo menos espero que seja assim, momentaneamente, nós estamos sendo parceiros disso. Antes de eu passar para o Lettieri, eu queria dar um recado que a Tati me passou. Quem está hospedado no hotel e for fazer check-out hoje é até às 13h30, tá? Então, terminando aqui, fazer o check-out antes do almoço. E já aproveito, o pessoal de Campinas pode pegar o voucher com a Tati para o almoço, tá? São esses os recados. Primeiro eu quero, mais uma vez, parabenizar a ADS, dizer que a gente está esse tempo todo aqui, todo mundo aqui ainda nos ouvindo, né, e querendo participar, querendo falar, mostrando a importância de realmente a gente debater um tema tão importante para todos nós. Ao Adriano, né, preocupado aí com o time, essa angústia vai nos acompanhar sempre, Adriano, e eu digo para você que não adiantaria nós fazermos essa palestra no dia 3 de março, coisa do tipo. Você não muda as pessoas via convencimento, né, num tema tão importante da noite para o dia, a não ser que você manipule as pessoas, né, e esse não é o nosso métier, né, a manipulação pura e simples, colocando o discurso sempre na superficialidade. As discussões são muito mais complexas, as soluções não são fáceis. É subsídio ou é vencimento básico? E pronto, agora vocês votem aí, quer subsídio ou quer vencimento básico? É remuneração variável ou não? Há muitas discussões a serem feitas a respeito dessa temática como um todo, né? E a gente precisa, sim, de tempo para o debate. Agora, por que a gente não vai fazendo esse debate desde abril de 2012? Quando surgiu esse tema de uma possibilidade, porque a gente, quando fala de remuneração, pessoal, a gente tem que vislumbrar que dentro do serviço público sempre prevaleceu a lógica do ajuste fiscal. E a lógica do ajuste fiscal é o seguinte: nós temos um bolo limitado que tem que ser dividido, né? O orçamento público é isso, é uma peça em disputa, em eterna disputa, né? Se alguém levar uma parte dela, alguém vai levar uma parte menor. Então, eles colocaram os servidores públicos dentro desse contexto, né? Isso inviabilizou as lutas coletivas, né? E a gente começou a procurar a diferenciação. Esse era o mote: eu quero ser diferente, né? Então, se todo mundo recebe por gratificação, mas o juiz, o procurador, eu olho quem está com a remuneração maior, ele recebe por um termo chamado X, é esse termo X que me dá uma boa remuneração, eu quero me juntar aos bons, e eu quero essa remuneração. Mas se depois todo mundo começa a receber pelo modelo X, nós ficamos todos iguais. E aí vamos procurar uma outra forma de a gente se diferenciar, né? E aí, os estados recebem um negócio chamado bônus, e eles estão ganhando melhor, então vamos por esse caminho. E nós vivemos esse ciclo. Quando isso surgiu em 2012, nós alertamos, né? Eu lembro da DS Ceará ter saído uma nota, a notícia que saiu da direção nacional, eu preciso deixar isso registrado para a história, era o seguinte: saiu uma notícia de que os fiscais de Florianópolis recebiam uma remuneração muito elevada, e aí porque eles recebiam bônus. E a DS Ceará fez uma nota dizendo: pessoal, esse caminho do bônus significa isso. Provavelmente a quebra da paridade, provavelmente remuneração variável, com avaliação, etc. e tal. Imediatamente a direção nacional soltou uma nota: não, esse pessoal são os cavaleiros do apocalipse, não vem nada de bom e tal. Nós vamos lutar, obviamente, por um bônus que vai ser com subsídio, com paridade e tal. Então isso você interdita o debate. Porque talvez mais honesto seria fazer o seguinte: pessoal, vamos verificar qual é a forma de remuneração que a gente pode escolher como categoria e vamos coletivamente
identificar onde são os pontos em que a gente pode controlar isso, para que não deixe totalmente no controle daquele que nos paga. Seria mais honesto. Como eu vi muita gente defendendo o sim na proposta do governo de forma honesta, a gente dizendo o seguinte: pessoal, eu acho que a gente não vai ganhar nada, mas se tiver alguma possibilidade de ganhar, vai ser com isso aí, eu quero esses 3 mil em agosto, eu quero pagar minhas contas. É muito mais honesto isso do que ficar o tempo inteiro interditando o debate e mostrando ou tentando enganar a todos, porque todos sabemos, e há jurisprudência pacífica nisso, que não há compatibilidade de uma remuneração medida por produtividade com a paridade, com o subsídio ou com a aposentadoria. Não há, essa jurisprudência é pacífica. E a gente ficou trilhando esse caminho, enganando todo mundo, né? E, na verdade, essa Assembleia, levando aí o mesmo slide que o Dão citou, decidir escolher entre vários caminhos, na verdade, a gente foi colocado numa encruzilhada em que o sim era praticamente a única alternativa, porque o não era qual é o plano B. E como não existe o plano B, você, na verdade, não está decidindo nada, está sendo empurrado para aquele caminho. O Josué fez uma provocação sobre a incoerência. Zazá, depois você puxa a orelha do Josué, você não estava aqui. E é interessante essa colocação, né, que eu disse que uma das críticas do BSC é que a gente não participava, os auditores não participaram desse processo. E logo depois, mais à frente, no mesmo slide, né, eu disse que havia uma parceria da direção nacional com a administração nisso. Bem, não há uma incoerência, eu sei que foi a provocação para eu explicar um pouco melhor isso. Na verdade, essa parceria que a gente vem denunciando, e é importante denunciar, ela é uma parceria que ela não permite a participação dos auditores. É muito simples. Nessa questão, esse grupo de trabalho chegou lá e pegou os indicadores que a administração já tinha. A participação efetiva dos auditores seria o seguinte: nós vamos discutir um bônus e nós queremos, como foi feito em Porto Alegre, controlar os elementos do pagamento desse bônus. Então, eu quero ouvir agora dos auditores a participação para construir isso. Não. Veio um pacote pronto, por coincidência, os indicadores todos já utilizados pela Receita Federal, e ficou inviabilizada a nossa participação por causa de uma falsa participação, né, de uma direção sindical que simplesmente acatou o modelo pronto. Então, ou seja, é o mesmo modelo. O Guerra, eu acho que o Dão já respondeu bem, para a gente não avançar muito no tempo. O patrimonialismo, a carência do processo democrático, a tentativa de constitucionalização da Receita Federal, eu acho que é um caminho. Eu acho que o nosso grande defeito, pessoal, e a gente isso está sendo reforçado a cada dia, é essa nossa visão cada vez mais de curto prazo. Nós não temos como categoria uma estratégia. O que nós queremos? O que nós queremos? A Advocacia Geral da União, né, eles definiram uma estratégia do que eles querem. E eles estão traçando os seus movimentos táticos. Vai lá, coloca no CPC, lá no Código de Processo Civil, fora dessa discussão toda, a questão do ônus de sucumbência, honorários advocatícios para o advogado público, né? Depois eu vou lá e coloco a PEC para tentar a vinculação. O que eles querem, basicamente, é a vinculação com o judiciário. É isso. E aí vamos buscar esse objetivo com várias táticas. O que efetivamente nós queremos, né? Se a gente olhar a nossa pauta reivindicatória, aquilo ali, para quem está negociando com a gente, também é uma coisa de louco. É uma coisa de louco, né? Eu tenho medo de que essas coisas vazem também, né? E vazam para a opinião pública, né? Tem coisa lá de pedir, na nossa pauta reivindicatória, 5 dias sem justificativa de falta. Isso tem, olhem a nossa pauta. A justificativa eu não vou nem dar aqui. O Marcelo Marcel fez esse registro aí dos debates. A Fátima falou do modelo, da questão da impessoalidade. É isso mesmo, um dos grandes defensores desse sistema são os gerentes de nível médio. Facilita a vida deles. Facilita a vida deles. De fato, eles não precisam gerir nada. Eles precisam olhar uma planilhazinha e ver se está igual ou diferente. E se está igual ou diferente, a gestão deles por que está diferente? Basicamente é isso. A questão de a Constituição Federal de 88 não trazer um tratamento, tudo isso é uma construção coletiva, política. Eu vou deixar depois com o Bruno 2 textos, né? Um texto de um colega, auditor fiscal antigo, já foi presidente do CDS, já foi presidente do DS Ceará, Alberto Amadei.
ele faz uma análise tanto histórico dessa questão do bônus, desde lá de Harvard e tal, trazendo também esses estudos, alguns desses que eu citei aqui. É um texto mais longo, um artigo de 14 páginas. Quem quiser depois, né, olhar e criticar e tal, eu vou colocar à disposição, a DS coloca no site. E tem um texto que, na verdade, é um depoimento, chegou em minhas mãos há pouco tempo, de um colega aposentado chamado Marcilac, é um colega que foi presidente da ex-associação chamada Unafisco, antes de virar Sindifisco, né? E ele conta um pouco da história de como a paridade foi introduzida na Constituição de 88 e os auditores fiscais tiveram um papel fundamental nessa construção. Então, isso é interessante para ver como tudo não é imutável, né? Nem tudo está posto. É importante a gente conhecer um pouco da história para também não cometer os mesmos erros. O Sidney, eu acho muito interessante, eu acho que o mais importante disso tudo é a gente poder fazer esse debate, né? E eu tenho certeza que se a gente botasse aqui um defensor do Balanço Scorecard para fazer um debate comigo, ele ia trazer diversos outros estudos também que mostrassem que o Balanço Scorecard também Deus pode ter dado certo em aqui ou acolá. Tá? O que a gente precisa é disso. Vamos trazer, né? Eu acho que um historiador inglês que morreu recentemente, chamado Tony Judt, né? Ele dizia que o mais importante numa sociedade é que você permita o debate e a divergência de ideias para tentar construir mínimos consensos, né? E aí ele dá exemplo, lugares onde prevalecer o pensamento único, né, o resultado para a sociedade não foi bom. Normalmente descambou para nazismos, fascismos e etc. E outros ismos. Então, eu acho que é importante isso. A gente, na atividade sindical, principalmente, a gente abandonou o debate daquilo que é primordial do que a gente chama de atividade sindical, que é o trabalho. A gente não faz mais o debate sobre o nosso trabalho, sobre o propósito do trabalho, sobre a motivação no trabalho. A gente não interfere mais nisso, não debate. Mas e se eu não debater, não conhecer sequer o que o mundo está falando sobre isso? Por exemplo, eu não sei se o colega Glauber ainda está aqui, ele mandou um textinho para mim, disse que ia precisar sair, por isso falou assim, ó, tem texto do Domenico De Masi falando sobre o futuro do trabalho, ou seja, então tem muitos estudos discutindo isso. Nós estamos vivendo um momento de transição da chamada era pós-industrial, vivemos a era industrial, vivemos a era pós-industrial agora para a economia dos serviços, para a tecnologia da informação presente em todos os lugares, e nós ainda não sabemos como lidar com isso, nem no mundo do trabalho, nem no mundo sindical. O teletrabalho está posto, né? Nós vamos ficar resistindo até quando, ou nós vamos discutir isso e verificar como é que a gente se insere tanto o movimento sindical quanto o trabalhador nesse contexto. Eu acho interessante que muitos dos argumentos favoráveis a essa proposta do governo, por incrível que pareça, ele leva em consideração que a gente vai conseguir trapacear para receber esse bônus. Muitos argumentos. Ontem o professor falou um termo em francês aqui, que agora eu esqueci. Ele disse que era uma espécie de trapaça, mas uma trapaça para a sobrevivência, né? Tricherie. Tá? Vários argumentos foram esses. Nós estamos vivendo, sim, um contexto político extremamente complexo. Ninguém consegue efetivamente analisar, fazer uma análise de conjuntura do que vai acontecer hoje à noite, quanto mais final de semana ou segunda-feira, né? O contexto econômico é extremamente complicado, muito complicado, mas nós achamos que vamos conseguir, no Congresso Nacional, levar uma proposta que vai pegar uma parte do orçamento, e não é uma parte pequena, porque também se vendeu a ideia que o Fundaf parece que é uma poupança que o governo não está gastando. Só para vocês terem uma ideia, quem tiver acesso ao CIAF, alguns colegas têm aí que trabalham na área meio acesso ao CIAF, tem um tipo de consulta que você pode fazer no CIAF, que é o seguinte: pega essa rubrica, que é a rubrica do Fundaf das multas, e verifique onde ela foi aplicada. Ela foi fonte de que despesas? Não ficarão surpresos se cerca de 90% ou 100% delas já serem fontes de despesa da Receita Federal. Tá certo? Então, acho que o debate foi interditado nesse sentido, né? Nós queremos uma boa remuneração, ninguém está rasgando dinheiro, né? Chegar para você, vote aí, você quer R$4.000 em agosto ou não quer nada? Eu não quero nada. Pô, mas foi posto assim, aí o pessoal começa... Não, os loucos, os que não querem nada são loucos. E são mesmo. E são loucos.
São loucos. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer esse debate, tá? Trazer as ideias divergentes, tentar construir. Eu acho que é isso um pouco. A questão ali da proposta do novo serviço público é assim, os processos colaborativos é que importam. Né? E aí a questão do PG, o Dão respondeu bem. Eu precisei, aperte os cintos, o palestrante sumiu, né? Porque bebeu 3 litros d'água, eu tive que dar uma corrida ali no banheiro. Na hora do Paulo Gil, aí você sai na hora que o amigo está perguntando, entendeu? Porque aí ele não fica com raiva. Então, essa questão está muito clara, né? Ficaram o tempo inteiro dizendo, não, agora vocês são autoridade, não tem escrito em nenhum lugar que você é autoridade. Então tá, então coloque a autoridade administrativa. Não, é a mesma coisa, mas coloquem. O Guerra tem um texto melhor sobre isso na página dele do Facebook ou no blog dele. Eu sempre confundo se é a página ou o blog, né? De falando um pouco dessa questão. Não existe palavras, né, inúteis no direito, né? E como ele também foi engenheiro e do direito, esse texto do Guerra acho que está melhor. Ele pode divulgar aí depois sobre essa questão. O Paulo Torres e o PSI. Fique bem claro e fique gravado. O PSI é uma farsa. Eu não tenho vergonha de dizer isso. O PSI hoje é uma farsa. É um falso processo de seleção. Ele apenas legitima uma escolha prévia. Isso é tão óbvio que, entendeu? Não era esse o objetivo do PSI, tá? O PSI, quando foi criado, né, e a gente chegou a acompanhar, a primeira coisa que ele previa era acabar com os feudos na Receita Federal, porque a Receita Federal tem feudos. Né? E tinha pessoas que tinham 15 anos na superintendência, 17, e aí eles se sentiam os donos da casa. Então o objetivo do PSI era fazer esse, vamos dizer, arejamento, né? E aí permitir, porque a pessoa se distancia do trabalho também no dia a dia, fica só altos gestores, e ele começa a desconhecer o dia a dia da casa. Então, esse cair para baixo, né, que não tem nada a ver com cair, né? E aí foram se burlando tudo, e o PSI hoje é uma grande caixa preta que só finge que existe um processo seletivo e, como tinha essa limitação dos 2 mais 2, botaram mais 2, ia ficar muito indecente botar mais 6 e mais 12, e aí não tinha... Começou a ocorrer isso, né? O cara é delegado aqui, depois vai para outra cidade vizinha, depois vai para outra, e com isso ele fica 30 anos sempre delegado. Eu acho que o sindicato deveria exigir isso, né? Tem muita coisa, nada como a gente jogar luz, né? A transparência é fundamental, né? Processos de remoção aí, esdrúxulos que a gente sabe que existe, né? No PIAP, né? Nos famosos PIAP, por aí vai, tá? E aí, para concluir, Paulo Matsushita fala da questão do controle político, e é isso, o gerenciamento. Uma das coisas que a gente mais ouve, e aí é de qualquer governo, quem está no governo, ele quer controlar, ele quer ter o controle. Qualquer governo, esquerda, de direita, ele quer ter o controle dos órgãos, né, para que os órgãos prestem um serviço para o governo. Okay? Então, esse modelo gerencial está posto aí, ele é um grande modelo de controle. O objetivo é fazer o controle político mesmo, né? E aí o foco é direcionado para outras coisas, não para aquilo que realmente interessa. Mas, pois bem, o meu tempo já acabou. Eu gostaria só de terminar aqui com, sempre, né, dizem que é técnicas de palestra e apresentação, você fazer uma citação, porque aí termina bonito, né? Mas é porque eu andei ouvindo essa música do Belchior, na verdade a letra do Belchior, Como os Nossos Pais, né, e interpretado maravilhosamente pela Elis Regina. Ela foi composta em 1976, no auge da ditadura. Ela trata um pouco da desilusão. E aí, se vocês quiserem, né, ver na internet, como eu estava falando com o Paulo, né, que agora a nossa fonte de informações é a internet, né, tem diversas análises e tal. E aí tem uma frase que às vezes é utilizada de forma bastante descontextualizada, mas diz assim, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Tá? Ontem o professor falou de conflitos de gerações, né, que é intencionalmente criado, né, para os novos acham, não, esse pessoal aí é o pessoal são os velhacos, né, são os velhos que eles querem sempre a mesma coisa, mas o novo sempre vem.
problema só que eu queria deixar aqui registrado é que o que estão apresentando para a gente como novo, não é novo. Essa é a diferença. Não é novo. E aí caberá a nós, e aí por isso que eu acho que o mais importante é a gente tentar manter a união desse grupo, ativos, aposentados, novos e tal. É mais importante a gente estar unidos para tentar construir efetivamente algo novo que nos interesse, que interesse ao Brasil e que interesse à sociedade. E eu acho que é isso que a gente está abandonando, né? Nessa guerra entre ativos e novos, aposentados. Nós estamos fragmentados. O início dessa fragmentação foram os sistemas de previdência diferentes. Nós temos colegas que vão se aposentar integralmente, outros com média, outros com FUNPRESP. Isso aí já nos dividiu. E agora, essa proposta está vindo para dividir de vez, né? A ponto de a gente ter as coisas mais absurdas. Nós temos ações judiciais contra a Assembleia. Vocês já imaginaram o que vai ser isso no Congresso Nacional se a gente chegar lá, um dando soco no outro? A gente quer construir o quê? A primeira coisa que os deputados vão fazer é o seguinte: vocês resolvem a briga lá dentro e tragam alguma coisa que interessa a vocês aqui, porque senão vocês não vão brigar aqui dentro, não. Ou seja, então a gente construiu isso, nós construímos alguma coisa que vai virar um balaio de gato e que vai deixar todos pior. É isso que eu estou visualizando, né? E a minha análise é sempre pessimista, não vejo conjuntura política nem econômica caindo, Dilma não caindo, qualquer que seja ela, para a gente avançar, principalmente divididos como nós estamos. Então, a gente precisava primeiro resolver essa questão internamente. Muito obrigado, pessoal. Desculpe aqui o avanço no tempo, já são quase 1h30. Surgiu uma última pergunta, eu vou passar rapidamente para o Dão. Então, 1h30 o check-out. É só a diretora de comunicação, a Jaqueline, colocou uma questão, uma